Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe neste dia, que o Senhor te alcance com a misericórdia dEle, com a graça dEle, e possa abençoar você e sua casa, em nome de Jesus, amém? Gostaria de convidar você a ler um texto comigo, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Gostaria que nós meditássemos nessa palavra. Diz a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. O texto diz o seguinte, no versículo 13 e 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o grande propósito da vida? Qual é o propósito da sua vida? Eu sei que todos nós temos objetivos, temos sonhos, temos metas a atingir, e é normal isso. Mas Paulo, apesar de ter seus sonhos, suas metas, seus objetivos, ele tinha um propósito principal. Ele desejava alcançar um alvo, ele desejava conquistar um prêmio. Qual era este prêmio, irmãos? Era a soberana vocação de Deus em Cristo. Ele sabia que isso incluía Deus nos salvar, Deus nos conformar a Cristo, Deus nos fazer herdeiros com Ele, Deus nos dá um lar nos céus e também Deus nos dá inumeráveis bênçãos espirituais. É o que Deus deseja fazer comigo, é o que Deus deseja fazer com você. Ele deseja nos salvar, nos conformar à imagem do teu Filho, deseja nos fazer herdeiros com Cristo, deseja nos dar um lar nos céus e também nos dar inumeráveis bênçãos espirituais. Mas o interessante é que Paulo decide, irmãos, a fim de buscar esse objetivo na sua vida. Paulo decide fazer algumas atitudes. Primeiro, versículo 13 fala: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo se autoexamina. E não se autoexamina com o objetivo de se condenar, de se diminuir, de gerar acusação ou condenação. Ele tinha um olhar em si mesmo, para si, e tinha um olhar em Cristo. Ele diz na palavra: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo vivia procurando saber se havia muito de Cristo nele, ou se havia pouco de Cristo nele. O se autoexaminar é no sentido de você perceber quão próximo ou quão distante você está do seu Senhor. E Deus deseja que nós sejamos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Então, Paulo primeiro se autoexaminava. A segunda coisa que ele fazia, ele fazia mais uma coisa faço. Ele tinha um só propósito. Paulo agia como um homem que tinha um só propósito. Quer dizer que Paulo não tinha outros objetivos na vida? Quer dizer que nós não podemos ter outros objetivos? Não, irmãos, nós devemos ter. Deus nos dá os direitos para isso. Mas nós precisamos ter como propósito principal o propósito que Paulo tinha.
O propósito principal de Paulo era agradar a Deus, era ser aprovado por Deus. Ele tinha isso como um só alvo, um só objetivo. E o interessante é que Davi também, lá no Salmo 27, versículo 4, fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi era alguém que tinha um objetivo, tinha um propósito principal de agradar ao Senhor, de buscar estar na casa do Senhor. Então nós temos que procurar caminhar com Deus e colocá-lo como nosso principal objetivo. O principal objetivo da minha vida é agradar a Deus. O principal objetivo da minha vida é fazer com que Deus me veja como um homem aprovado. Isso na dependência da graça dele, com certeza. Mas precisamos ter isso como objetivo. Primeiro, nos examinando, como Paulo fez, fazendo autoexame. Segundo, Paulo fazendo o que Paulo fez, tendo um só propósito, uma meta principal, um objetivo principal. E o interessante nesse versículo 13, que ele fala: uma coisa faço, e ele distingue três coisas. Ele procura esquecer, avançar e prosseguir. Ele deseja esquecer das coisas que para trás ficam. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira atitude de Paulo é lidar com o seu passado. Que passado, irmãos? Daquele fariseu, daquele homem que perseguia a igreja. Nós devemos saber lidar com um velho homem que foi vencido, que foi substituído pelo novo homem que é Cristo. E você precisa colocar o velho homem no seu devido lugar. Outra coisa, você precisa pensar em relação ao seu passado, de coisas que você viveu, de decepções que você teve, para que coisas do seu passado não funcionem como uma âncora a te puxar para trás, a te impedir de avançar no seu presente. Que o seu passado, você sabe lidar com ele, até com seu sucesso, porque tem gente que infelizmente não avança no seu presente devido a viver preso ao sucesso que teve no seu passado. Nós precisamos viver dia após dia, ter um manar novo, viver de conquistas novas, de experiências novas, de uma nova intimidade, de um novo conhecimento do Senhor. Amém? Precisamos deixar o nosso passado e avançar diante do nosso presente. Foi o que Paulo fez. Ele passou a avançar. O interessante é que ele começa a ter uma atitude muito proveitosa. Ele esquece daquilo que é o passado, mas ao mesmo tempo começa a avançar para aquelas coisas que estão diante dele, e avançando para as que diante de mim estão. Essa palavra avançar no grego quer dizer esticando-me, ou seja, fazendo um esforço violento para a frente. O interessante é que ele está falando aqui, ele usa uma metáfora para aqueles corredores daquela época, que corriam longas jornadas. Aquelas pessoas, para fim de conquistar o que eles precisavam se inclinar para a frente e avançar. Eles tinham que ter um olhar para diante, um olhar para frente. Eles não podiam ficar presos ao passado, porque uma vez que eles estivessem olhando para o passado, eles se tornariam mais lentos e não obteriam progresso. Nós também, irmãos, se nós ficarmos olhando para trás, nós nos tornaremos mais lentos e nós não teremos progresso espiritual. Não deixe o seu passado te tornar uma pessoa mais lenta. Não deixe o teu passado impedir você de progredir no seu presente, em nome de Jesus. Que você possa esquecer esse passado, que você possa consertar-se com ele. Um olhar que vai adiante, ele puxa a nossa mão. E à medida que nossa mão é puxada, as nossas mãos também puxam os nossos pés e nos faz avançar. Amém? E a última coisa que Paulo fazia, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo prosseguia, independente do que ele viveu no seu passado, independente do que ele estava passando no seu presente, Paulo prosseguiu. Paulo procurou ser aprovado. Paulo procurou agradar a Deus. O interessante em Romanos, que combina muito bem
com isso aqui, porque fala que Paulo queria alcançar o alvo, conquistar o prêmio. Quem conquista o prêmio, irmãos? É o vencedor. Olha o que fala Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou nudez, ou fome, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus precisa ser o que nos motiva, precisa ser o que nos faz olhar para nós mesmos e nos considerarmos os vencedores, porque o amor de Deus, nada nos separa desse amor de Deus. Nenhuma circunstância que você viveu na sua vida poderá separar você do amor de Deus. Que você coloque os seus olhos em Jesus, no autor e consumador da sua fé, que você lembre do amor que foi derramado por você e se entregue totalmente ao Senhor em nome de Jesus. Lembre-se, esquecer, avançar, prosseguir. É isso que é o grande propósito da nossa vida. Amém? Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus.